arte dramática, eu cheguei pro meu pai, como você pode ver, pisano, italiano, calabrese, siciliano, né? São muito buona gente, capisce? Testadura, né? Eu falei pro pai, ó, todo mundo só me chama de Quito. E Quito pisano não vai dar. Eu vou fazer uma homenagem pra vovó, minha avó materna, né? Porque a minha avó paterna eu não conhecia. É a italiana, que eles vieram da Itália fugidos da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Ou melhor, da Primeira Guerra Mundial. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu vou fazer uma homenagem à vovó, né? Porque eu era o primeiro neto, queridão dela, ela é minha queridona, entendeu? Eu morei um tempo com ela, aliás eu gostava mais de morar com ela do que com a minha mãe e meu pai. E aí ele falou, não, tudo bem. Eu falei, o senhor não vai ficar chateado? Não, não vou ficar chateado. Aí eu, como todo mundo já me chamava de Quito, eu coloquei o Junqueira da minha avó. Aí ficou Quito Junqueira, aí eu averbei o nome, então eu posso usar Heráclito, Quito Junqueira Pisano. Muito bom. Então, Quito, Oi. Ator, diretor, produtor, e ainda tem um político na professor, história. palestrante, e ainda tem um político no meio. Então, agora, Quito, eu queria saber essa parte da política. Como que você chegou a deputado estadual? Pelas lutas. Certo. Como que foi? Como que foi Olha, esse eu sou muito caminho? brincalhão. Não, ótimo, ótimo. Isso é muito bom. Não, foi o seguinte, desde o colégio eu era assim, o presidente da comissão de formatura, eu sempre fui líder estudantil. Na época das diretas, quando ainda tinha a ditadura militar, né? E hoje nós vivemos uma ditadura de esquerda, bolivariana, leninista, né, chauvinista. Né, e as pessoas ainda não se conscientizaram que nós estamos numa ditadura, só que de esquerda, que é diferente. E eu sou contra qualquer tipo de ditadura. No meu Face, inclusive, a foto do meu Face é eu em cima do palanque, junto com os Osmar Santos, o Sócrates, que eu também fiz parte da democracia corintiana, o Sócrates era muito meu amigo. Democracia? Corintiana, que eu sou corintiano. Puxa, que beleza. Uma maravilha. Beleza. Uma maravilha, Claro, aqui, perfeito. com uma São Paulina de frente para você. Mas ninguém é tudo perfeito. bem, né? Tudo Ninguém, bem. nós Eu tenho um somos... amigo meu também que é Bambi, não tem importância. A minha filha é palmeirense. Mas tá tudo Eu joguei tudo em no paz. Palmeiras, fui 9 vezes campeão pelo Palmeiras, apesar de ser corintiano. Jogou no Palmeiras. A gente chega lá. Então o que acontece? Eu sempre participei de todo o movimento das diretas. Né? Eu fui o único ator a discursar no famoso e histórico comício de 1 milhão de pessoas dentro do chá, com todos os políticos lá, eu, Sócrates, né, como tu disse, o Osmar viajava muito, eu também viajava muito. O Osmar era o apresentador oficial né, dos eventos, o Osmar Santos, que é uma pessoa extremamente querida. E aí, sempre me pediram para entrar na política, eu nunca quis fazer política partidária. Quito, como é que você define a pessoa de Heráclito Gomes Pisano? Uma pessoa honesta, sincera, transparente, bem educada, que teve uma excelente educação, uma pessoa relativamente culta. Né? Meu pai era um homem, minha mãe, a grande preocupação deles não era me deixar dinheiro, mesmo porque nós não éramos ricos. Eu vim de berço de ouro, mas o meu berço de ouro foi que meus pais sempre investiram nos meus estudos, né? Então, isso foi a minha grande herança. Uma bela de uma herança, né? Então, é um homem honrado, um homem que cumpre com seus deveres, com sua palavra, né? Como todo bom italiano. Então, eu vi que você começou a sua carreira na antiga TV Tupi, né, que isso foi por volta de 1973? Não, 73 eu saí. Não foi? Não, 73 eu saí, não foi nem na Tupi que eu comecei minha carreira. Na realidade, assim, eu saí da escola de arte dramática já contratado para fazer teatro. E fiz teatro durante 5 anos sem fazer televisão. Então, aí eu fui chamado para fazer um especial na TV Cultura de São Paulo. Na época, a gente fazia na TV Cultura, a gente tinha teleteatro, a gente tinha especiais, a gente tinha novela, né? Eu gravei muito na TV Cultura, eu dei aula de literatura
pela Fundação Roberto Marinho e pela Fundação da Anchieta, né, que é a TV Cultura. Aquelas aulas de manhã que o pessoal assiste pela televisão, aulas de literatura brasileira, portuguesa e linguística, né? Então, aí o Antônio Abujanra, que era um extraordinário diretor de teatro, de televisão e tal, me chamou para que eu fizesse um especial, chamado Dia Torto, inclusive. Quando esse especial foi ao ar, eu recebi um convite da TV Tupi e da Globo. Naquele momento, a Tupi era muito maior que a Globo. A Globo estava no comecinho de tudo. Tupi já era mais. Né? E eu estava em São Paulo e estava fazendo teatro. Então eu optei em ficar. E aí é que eu comecei. Mas isso eu já tinha 5 anos só de teatro. Certo. Eu vivi 5 anos só a minha formação toda, que é onde é a pátria do ator, né? A sua primeira novela foi Divinas e Maravilhosas. Exatamente. Do Cécio, Vicente Cécio. Que era pai, o Marcos Paulo era filho adotivo dele. O que você podia falar para mim sobre essa sua primeira atuação na Divinas e Maravilhosas? Que você pode contar de bom do seu papel? O meu papel, na realidade, eu entrei no meio da novela. Eu não peguei a novela desde o começo. Quando eu fui chamado, eu entrei no meio dessa novela e logo em seguida, então, como eu tinha feito um contrato mais longo, aí eu fui fazer A Vida do Arco, depois eu tinha a Grande Sacada, que foi uma novela que não terminou, depois eu fui para a Globo, né? Então o que acontece? Na Globo foi o Espelho Mágico, foi isso? A minha primeira novela, foi o Lauro César Muniz que me levou, foi o Espelho Mágico. Tá. Então, na Tupi, nas Divinas e Maravilhosas, era muito divertido. Era. E eu contracenei com uma grande amiga que já foi, e era uma grande atriz, que era a Georgia Gomide, e eu era muito garoto. E a Georgia tinha um problema de visão. Ela não enxergava, ela tinha um problema seríssimo com as duas vistas, né? E uma passagem bastante engraçada, que eu acho que vale a pena você saber, é que eu fazia o advogado dela, apesar de ser muito novinha, ela era mais velha do que eu, nós estávamos sentados no sofá, e ela tinha que estender a mão e falar, então até logo, doutor Cardoso, né? No ar isso, né? Ela pegou, virou e pegou na minha gravata, até logo, doutor Cardoso. Ai, meu Deus do céu. Aí, claro, parou a cena e tivemos que regravar e morremos todos de rir, né? A minha passagem pela Manchete foi muito interessante, porque é o seguinte... Teve uma pequena passagem na Manchete. Não, mas foi por, assim, o diretor da novela, que era muito meu amigo, ele me convidou para fazer a novela toda e me convidou para dirigir também o núcleo, porque ele estava sobrecarregado. Acontece que nesse exato momento eu tinha acabado de fechar o meu contrato com os Estados Unidos. Eu tinha acabado de voltar de Londres de uma reunião, fechado com o contrato já fechado, e eu tinha que embarcar para os Estados Unidos porque 6 meses depois eu tinha que estar pronto para poder filmar. Então a produtora exigiu isso. No dia que ele me convidou tal, eu falei, olha, nós estávamos até na casa dele almoçando, eu falei, não vai dar para fazer porque eu fechei um contrato e estou indo embora daqui 2 dias para os Estados Unidos. Aí ele falou, então você faz um favor para mim, o quê? Vamos pegar um avião, vamos até o Pantanal, você grava 2, 3 cenas para mim e eu utilizo o seu nome e aí você me dá uma força. Eu falei, claro. Pegamos um avião, fomos até o Pantanal, né? Primeiro fomos de Boeing até Goiânia, acho que é Goiânia, né? Para ir para o Pantanal, e depois um aviãozinho e a gente vai pelo meio da mata, vai por meio de tudo e aquilo balança e chegamos lá no meio de uma fazenda. Aí eu gravei rapidinho e voltei, peguei o avião, desci no aeroporto, peguei o avião e fui embora para Nova York. Então, uma novela, né, que foi muito marcante, né, que foi justamente a novela Pantanal, em 1990, né, o que você pode dizer sobre o seu papel no Pantanal, que foi uma novela muito, né, que repetia... Eu praticamente não posso dizer nada, porque na realidade eu fiz uma pequeníssima participação, exatamente por isso que eu expliquei. Não vi a novela, porque eu estava já morando nos Estados Unidos. Não chegou a E eu fiz um papel que era um matador de aluguel, né? Ele vai lá para matar um cara. E foram só 2 capítulos e cenas muito
Aliás, foram 2 cenas em 2 capítulos diferentes, muito rápidas, né? Ela foi mais a pedido do diretor para emprestar o meu nome, para dar, naquele momento, uma força também na novela, como elenco, né? Sim. Então entrou participação especial o Kip Junqueira. Quando eu fui fazer Descartes e Pascal, que são os 2 maiores pensadores, né, os 2 grandes filósofos, foi uma montagem com um diretor francês, né, que nós fizemos na Aliança Francesa. Ficamos 2 anos e meio em cartaz, a gente achou que ia ficar uma semana só, porque era 55 minutos, eu sentado de um lado, fazia o Pascal, o Descartes fazia o Ítalo, o Descartes era mais velho que o Pascal, aqueles 2 grandes filósofos, e o espetáculo era 55 minutos de filosofia pura. Só assim, um papo, como nós estamos aqui. Uma conversa, um bate-papo. E o público amava. Nós fomos fazer espetáculo em Goiânia, num teatro de 1000 lugares, a Aliança Francesa tem 200 lugares, então era um espetáculo para ser feito num teatro intimista mesmo. Só que quando nós chegamos, por exemplo, em Goiânia, nós chegamos e nos deparamos com um teatro de 1000 lugares. A gente ficou apavorado, a gente falou, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer? Não era para ser... Vai ter 200 pessoas, vai sobrar 800 lugares, e vai ser, parece que vai um fracasso, e não é. Aí, para surpresa nossa, nós lotamos o teatro, botamos 1000 pessoas, e tivemos que fazer mais 2 espetáculos extras. Nós fomos fazer um espetáculo só e fizemos mais 2. Excelente. Vou entrar agora aqui no ano de 2003. Né? Sou muito ruim de data, hein? Não, que eu tenho aqui uma informação, não sei se procede também, que foi um ano muito difícil para você, em vários aspectos. Como o que, por exemplo, 2003? Um período assim... 2003? 2003, sim, período da depressão. Foi, porque aconteceram 2 fatos muito fortes na minha vida. Em primeiro lugar, eu tinha 18 anos de casado, certo. Né? Casado mesmo, né? Com comunhão universal de bens, casado. E foi minha separação, depois de 18 anos. E 4 meses antes da minha separação, a mãe da minha filha, que eu já estava separado há mais de 20 anos, ela morreu assassinada num sequestro relâmpago aqui em São Paulo. Isso marcou muito. Ainda é minha filha, né? Entendeu? Então, ela morreu assassinada, 4 meses depois, a minha ex-mulher pediu a separação. Entendeu? Então, foi um ano muito pesado, né? Tendo uma morte tão violenta assim na família. Né? Como que foi para você ter que passar por esse período, né, tão difícil, você se reerguer, sair disso? Eu me enterrei no trabalho. Primeiro que eu tinha que cuidar da cabeça da minha filha, né? A mãe dela, afinal de contas, foi a mãe da minha filha que foi assassinada, né? Então eu tinha que cuidar da cabeça da minha filha. Então o que eu fiz? Eu me enterrei no trabalho. Não tem saída. A melhor solução que eu acho na vida é o trabalho. Quando eu estou trabalhando direto, para mim é quando eu estou de férias. Como uma terapia, né? Para mim o trabalho é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida, entendeu? Eu amo muito a minha profissão, amo muito o que eu faço, então eu tenho um prazer muito grande. Então eu me sinto bem, por exemplo, trabalhando. Eu sem trabalho eu fico louco. É uma realização para você trocar. É oxigênio. O ator, sabe, ele precisa do palco, não é para aparecer, ele precisa do palco, ele precisa do personagem, ele precisa da televisão, ele precisa do cinema. O ator, o oxigênio do ator é a arte dele, né? Como deve ser o do pintor, os seus quadros e assim por diante. Da bailarina, a dança, né? Que mensagem você passaria assim para o público sobre essa fase difícil que você passou, que você enfrentou com muita garra, que você conseguiu sair dela, né, positivamente? Que mensagem que você passaria para o seu público? Olha, é muito difícil passar, porque as pessoas cada um tem uma reação. Eu, na realidade, eu sempre fui muito ligado espiritualmente, então eu tenho uma fé enorme em Cristo, entendeu? O meu ídolo é Jesus, entendeu? Não sou evangélico, né? Deixar isso claro, não sou de frequentar e não sou contra nenhuma religião, mas foi minha fé em Deus e também a força da minha filha, né? O fato de você ter um filho e ter uma perda
aquilo te dá muita força, né? Muita garra para você continuar adiante, né? E eu fui consultor da Secretaria de Cultura de Barueri. Então eu trabalhei lá mais de um ano, onde eu fiz uma consultoria de marketing para eles e também palestras, e eu dava aula e formei alunos, mas alunos carentes, adolescentes. Eu trabalhei com adolescentes carentes e os formei. Teve um que foi para os Estados Unidos fazer faculdade lá agora, entendeu? E os outros estão aí, estão batalhando e tal. Então eu fiquei o tempo todo lá. Montei 2 espetáculos, um deles eu escrevi e dirigi, o outro eu não escrevi, mas eu dirigi, tudo com os alunos, né? Saí de lá e fui depois fazer teatro. Eu fiz uma peça do Brecht, O Casamento do Pequeno Burguês, e depois disso a Globo, esse diretor Jaime, que fez o Pantanal, me chamou para fazer uma participação na Flor do Caribe e para fazer a novela do Manuel Carlos, que era uma condição minha. Eles toparam, mas não me mandaram o contrato, alguma coisa deve ter acontecido no meio do caminho, e eu acabei só fazendo uma participação na Flor do Caribe. Nesse momento nós estamos em fase de pré-produção de 2 espetáculos aqui em São Paulo, nesse ano, né?